Você sabe o que está prestes a perder ou ganhar com a combinação explosiva entre o corte do Fed e o Death Cross na dominância do Bitcoin? Errar agora pode custar seu capital, sua confiança e anos de trabalho em poucos dias. Prepare-se, o que está em jogo nunca foi tão alto para quem vive de cripto. Na última semana, o Federal Reserve surpreendeu ao cortar os juros pela primeira vez desde 2024. Esse movimento desencadeou uma onda de volatilidade global, deixando investidores eufóricos e assustados ao mesmo tempo. Logo depois, o mercado cripto recebeu outro choque. Um raro Death Cross surgiu na dominância do Bitcoin. Um sinal que, desde 2016, antecede rallies explosivos em altcoins. Em 2021, quem hesitou perdeu até 80% dos ativos em questão de semanas. Agora, o ciclo promete ser ainda mais intenso e curto. Se você não entende o contexto, pode perder tudo antes de perceber. Mas quem agir com clareza pode multiplicar o capital em poucos dias. Você realmente conhece as regras desse novo jogo? Porque neste momento, cada escolha pode definir se você sai com lucro ou com prejuízo irreversível. Porque, afinal, o corte do Fed e o Death Cross na dominância do Bitcoin podem definir o futuro do seu dinheiro. Vamos desvendar juntos o que esses sinais revelam. Agora que você viu o tamanho do risco e da oportunidade, chegou a hora de entender o contexto por trás desses sinais. Só assim você poderá decidir seu próximo passo com confiança. Você pode estar a uma decisão de ganhar ou perder meses de lucros no próximo ciclo cripto. Entender o que está por trás do corte de juros do Fed é o que separa quem surfa a próxima onda de quem fica para trás. Na última quinta-feira, o Federal Reserve dos Estados Unidos anunciou uma redução de juros de 25 pontos base, equivalente a 0,25 ponto percentual. Esse foi o primeiro corte em quase um ano, levando a taxa para o intervalo entre 4% e 4,25% ao ano. O anúncio veio em meio a sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho americano e inflação ainda acima do alvo de 2%, indicando que o Fed reconhece uma fragilidade maior na economia do que muitos imaginavam. O corte foi mais cauteloso do que o mercado esperava. Vários analistas apostavam em uma ação mais ousada, principalmente com a previsão de apenas 2 cortes adicionais em 2025. Isso evidencia que o Fed prefere avançar devagar, tentando evitar choques nos mercados, mas sem abrir mão do compromisso com o controle inflacionário. A resposta foi imediata. As bolsas oscilaram com força. O Dow Jones subiu de forma modesta, enquanto o S&P 500 e Nasdaq fecharam em queda. No criptomercado, a volatilidade foi ainda maior. O Bitcoin chegou a cair para menos de 115 mil dólares, mas se recuperou para quase 118 mil em menos de 24 horas. Ethereum se aproximou das máximas de 4.600 dólares. Altcoins como Avalanche e Hyperliquid saltaram mais de 10% em poucas horas. Quem estava posicionado viu lucros expressivos ou perdas relâmpago. Apesar desses movimentos extremos, a capitalização total das criptos cresceu apenas 1% no dia, atingindo pouco mais de 4 trilhões de dólares. O índice de medo e ganância ficou neutro, em 51 pontos, enquanto o Altcoin Season Index disparou para 71, um dos maiores patamares deste ciclo, sinalizando uma possível corrida das altcoins. Isso pode significar oportunidades únicas, mas também armadilhas fatais para quem vacilar. Esse corte já era amplamente esperado e, em grande parte, já estava precificado pelo mercado. Muitos investidores se anteciparam, o que aumenta o risco de correções rápidas, especialmente para quem entra atrasado. O perigo é real. Ignorar os sinais macro pode fazer você entrar no topo do risco e ver seu capital evaporar em minutos. O histórico não perdoa. Quem opera pela emoção ou chega atrasado costuma ser pego de surpresa e perde dinheiro que levou meses para conquistar. Se você acha que a volatilidade já chegou ao máximo, prepare-se. Enquanto todos olham para os juros, um fenômeno técnico raro começa a agitar o mercado cripto, desenhando o próximo grande evento do ciclo. Agora, você vai entender por que o Death Cross na dominância do Bitcoin pode acelerar e até multiplicar os riscos e oportunidades do momento. Fique atento, porque os próximos minutos podem mudar totalmente sua estratégia. Você está prestes a descobrir o que pode ser a chance mais rápida e arriscada deste ciclo cripto.
Uma janela que pode mudar seu patrimônio em apenas algumas semanas, ou deixá-lo para trás, vendo seu dinheiro evaporar. O Death Cross na dominância do Bitcoin não é só um gráfico bonito, pode acionar uma das maiores transferências de capital dos últimos anos e talvez a mais veloz já vista. Antes de mergulhar de cabeça, é crucial entender como esse sinal funciona e por que está deixando todo mundo em alerta agora. A Death Cross acontece quando a média móvel de 50 períodos corta para baixo a de 200 períodos no gráfico de dominância do Bitcoin. Um sinal claro de que o BTC está perdendo espaço para as altcoins. Não é algo comum. Desde 2016, só vimos esse fenômeno poucas vezes e sempre antes de grandes alt-seasons. Em 2017 e 2021, cada Death Cross foi seguido por rallies históricos nas altcoins, com ganhos impressionantes em pouquíssimo tempo para quem soube agir rápido. Mas o que realmente chama a atenção é que esse sinal não aparece no preço do Bitcoin em dólares, e sim em sua fatia de domínio no mercado cripto. Isso significa que, quando surge, os olhos e o dinheiro começam a sair do BTC e buscar oportunidades em outras moedas, primeiro em Ethereum, depois em altcoins menores. Um trader experiente resume: o capital flui do Bitcoin para o Ethereum e em seguida transborda para as altcoins, geralmente em movimentos tão rápidos que quem vacila fica de fora. Neste ciclo, tudo pode acontecer ainda mais depressa e com mais intensidade que em 2021. O Altcoin Season Index já saltou para 71, indicando otimismo e início de uma verdadeira rotação de capital. Isso traz uma consequência direta. A janela para ganhos pode durar só algumas semanas, com picos extremos para cima e quedas violentas em seguida, como no ciclo anterior, quando moedas despencaram de 60% a 80% logo após atingirem o topo. Quem hesita ou espera demais corre risco real de perder a melhor parte do movimento e ainda sair no prejuízo. O motivo dessa pressa está na estrutura do mercado. Com o Federal Reserve cortando juros, investidores querem retorno acelerado e buscam ativos mais voláteis. O Death Cross, ao sinalizar fraqueza do Bitcoin, desencadeia uma corrida desenfreada de liquidez, do BTC para Ethereum e depois para projetos cada vez menores. Só que a velocidade desse fluxo é tão alta que até quem tem experiência pode acabar entrando tarde demais e ver seu capital sumir num piscar de olhos. Por isso, o Death Cross não é só um convite à oportunidade, é também um alerta máximo de risco. Quem enxerga o padrão e acerta o timing pode multiplicar o patrimônio em poucas semanas. Já quem se deixa levar pela empolgação ou chega atrasado pode ver meses ou anos de ganhos desaparecerem em questão de dias. Se a história se repetir, estamos às portas de um ciclo explosivo nas altcoins, mas desta vez com riscos potencialmente ainda maiores que nos anos passados. Agora, resta saber: você vai conseguir agir no momento certo ou vai assistir seu capital, seu tempo e sua confiança escorrerem pelo ralo? Mas como separar o hype do sinal verdadeiro? No próximo bloco, vamos mostrar indicadores práticos para você evitar armadilhas e proteger seu capital. Atenção, se você acha que tem tempo para pensar, pode estar a um passo de perder tudo. O próximo ciclo das altcoins promete ser tão veloz quanto implacável, e quem hesitar pode ver seu capital evaporar em dias. No último ciclo, em 2021, a alt-season mal passou de um mês. Agora, com o corte de juros pelo Fed e o Death Cross na dominância do Bitcoin, analistas veteranos alertam: a oportunidade em 2025 pode ser ainda mais curta, porém muito mais intensa. Se você perder o timing, pode ficar de fora dos maiores ganhos do ciclo. Os números não mentem. Após as altas agressivas, diversas altcoins despencaram entre 60% e 80% em poucas semanas. Quem esperou demais saiu do jogo sem lucro e, pior, viu meses de esforço irem pelo ralo. O risco de perder todo o avanço é real e imediato. O índice Fear and Greed está neutro, indicando que ainda há espaço para otimismo, mas também para quedas bruscas e inesperadas. Se o capital migrar rapidamente de Bitcoin para Ethereum e depois para altcoins menores, correções podem acontecer em questão de horas, não dias. Neste ambiente, a diferença entre ganhar e perder nunca foi tão pequena. Um deslize de timing pode significar perder oportunidades únicas ou, pior,
ser pego no topo de uma reversão e assistir seu patrimônio derreter quase instantaneamente. Não está só o dinheiro em risco, mas também sua credibilidade e meses de trabalho. Com expectativa de 2 cortes adicionais de juros em 2025, o cenário pode se aquecer ainda mais. Porém, quanto mais forte for a migração de capital para altcoins, mais explosiva e curta tende a ser essa alt-season. O tempo para agir pode ser muito menor do que você imagina. Nesse ambiente frenético, a questão é clara: como proteger seu capital e ainda buscar as melhores oportunidades sem ser engolido pela volatilidade? Agora, vamos detalhar as estratégias práticas para não ser apenas mais um na multidão e proteger seu capital nesse cenário extremo. Ganhar de verdade na alt-season depende menos de descobrir a próxima gema e mais de saber quando e como sair do jogo. A maioria dos que perdem dinheiro não errou na escolha do token, mas sim no timing da saída. Primeira dica prática: fique atento à liquidez. Sempre que o ciclo acelera, o capital migra primeiro para Bitcoin, depois para Ethereum e só então para altcoins menores. Em 2021, vimos tokens subirem 70% em poucos dias, mas caírem 80% na sequência, tudo em menos de um mês. O mesmo padrão já está acontecendo agora. Avalanche e Hyperliquid, por exemplo, já saltaram mais de 10% em menos de 24 horas, mas nada garante que vão segurar esses ganhos. Outro ponto: utilize mecanismos de proteção, como stop loss, ordens parciais de venda e metas realistas de lucro. Especialistas e traders veteranos alertam que, nesses picos de euforia, é comum a correção relâmpago, o famoso venda no boato, pegar até quem já multiplicou o capital. Alt-season não é hora de buscar o topo, mas sim de preservar o que foi conquistado. Fique de olho também nos sinais técnicos e psicológicos do mercado. Alt-season Index acima de 70, Bitcoin Dominance em queda após o Death Cross e sentimentos extremos de ganância são alertas vermelhos. Se todo mundo só fala em ganhos fáceis, o topo pode estar mais próximo do que parece. O erro mais caro não é entrar tarde, é não saber sair. Evite armadilhas comuns, como se expor demais a projetos ilíquidos, esperar pela próxima explosão ou ignorar sinais de fraqueza nos volumes. Tenha disciplina. A diferença entre uma estratégia racional e uma aposta impulsiva pode ser o seu saldo final. Falta de plano e excesso de confiança já custaram caro para muita gente em ciclos passados. Então, diante de todas essas variáveis, qual a decisão mais racional? Vamos olhar para as decisões mais frias e racionais que você pode tomar agora, antes que a maré vire de vez. Você está prestes a enfrentar uma escolha que pode mudar sua vida financeira para sempre, ou custar tudo o que conquistou. O que está em jogo agora é mais do que lucro. É o risco real de perder meses, até anos de esforço, se agir sem estratégia. Em 2025, o Federal Reserve fez o primeiro corte de juros em quase um ano, enquanto o temido Death Cross apareceu na dominância do Bitcoin. Juntos, esses sinais podem acionar uma das alt-seasons mais explosivas e imprevisíveis já registradas. Mas não se engane com a empolgação. Essa combinação pode acelerar tanto ganhos quanto perdas, em um ciclo que pode evaporar fortunas em semanas. Em 2021, muitos viram suas moedas caírem entre 60% e 80% porque hesitaram. E agora, especialistas alertam que a janela de oportunidade pode ser ainda menor. O índice Altcoin Season chegou a 71, indicando grandes expectativas, mas a tensão entre medo e ganância está no auge. O capital vai migrar do Bitcoin para o Ethereum e, depois, para altcoins menos conhecidas. É aí que estão as maiores chances, mas também os riscos mais letais. Se não prestar atenção, você pode perder dinheiro, reputação e tempo, ficando à mercê das promessas vazias. Agora, só depende de você. Vai ser protagonista, espectador ou vítima deste novo ciclo? Não existe caminho fácil. Apenas análise crítica e preparação. Quem não questionar e agir sem pensar pode ver seu patrimônio desaparecer diante dos próprios olhos. Se quer ir além, busque conhecimento e aprenda a navegar nesse cenário, porque o próximo movimento pode acontecer antes do que você imagina.
No próximo vídeo, vou mostrar estratégias práticas para identificar sinais de topo e proteger seu capital. Não perca se quer sair vencedor desse ciclo.